Eu tenho ouvido a polêmica aí envolvendo o nome de Eduardo Bolsonaro, porque num contexto de uma entrevista ele falou sobre o AI-5, se referindo ao passado, a comportamento radical da esquerda, o que se poderia fazer. E dentro de um contexto, eu já ouvi essa entrevista um monte de vezes para eu poder entender, e na verdade foi uma fala dentro de um contexto, sem dizer que o Brasil vai implantar AI-5, que o Brasil precisa do AI-5, mas isso virou uma polêmica. Quer dizer, na verdade, uma cortina de fumaça que eles lançaram mão dela, como a velha história do porteiro, para poder abafar os números do que o Brasil vem vivendo com sua queda de criminalidade, a queda da violência, né? O que o Brasil vem enfrentando, as reformas que vêm acontecendo, né? A questão de dar segurança ao cidadão para ele guardar o seu patrimônio, ele poder ter a sua arma como foi prometido, guardar seu carro, guardar a sua família. Então toda essa cortina de fumaça, pronto, esse negócio, essa conversa do Eduardo Bolsonaro virou o papo dessa esquerda nefasta agora. Só uma coisa, eu faço uma ressalta, realmente o AI-5 naquela época foi desnecessário, porque o AI-5 foi criado para enfrentar pessoas vulneráveis, né? Foi para enfrentar religiosos, fazer o mal para religiosos, para freiras, pastores, padres, pessoas sem propósito nenhum de violência, muito pelo contrário. Quem fala bem sobre essas pessoas, sobre esses democratas, sobre esses amantes da democracia, é Fernando Gabeira. É só entrar no YouTube e colocar Fernando Gabeira fala sobre 64, sobre os militares. É só colocar Eduardo Jorge no YouTube e vai ver. Sabe quem que o AI-5 enfrentou? Terroristas, assaltantes de banco, Dilma e sua trupe, Zé Genuíno, Zé Disseu, parecia que eram jovens inocentes, né, que queriam salvar o Brasil. Não, são esses assaltantes que estão presos agora e que, por bondade no coração de um povo brasileiro que é crédulo, um povo que é cristão, eles chegaram ao poder e a postos muito importantes no Brasil. Esses terroristas, sabe, que tocaram o terror e voltaram, assaltaram, tocaram o terror. Mas sabe por que essa cortina de fumaça de AI-5? É porque eles estão fazendo uma baderna em toda a América Latina. Você veja o que está acontecendo nos países. Estão tocando fogo em patrimônio público, patrimônio privado. Estão indo para a rua destruir tudo. Veja o vazamento do óleo aqui. Tudo aquilo programado dentro de uma safadeza dessa esquerda que mamou no poder em todos esses países. Aliás, em todos esses países tem gente presa, tem gente encarcerada, tem a justiça investigando tudo os assaltos que começaram bolados aqui no Brasil pelo Foro de São Paulo, ou seja, que envolvia a senhora Odebrecht, JBS, tá nesses países todos aí. Vocês sabem. Então, com essa história de que vai voltar o AI-5, que não sei o que, como se o AI-5 tivesse pego pessoas vulneráveis, crianças, pessoas sem nenhum propósito, né? Porque agora a esquerda volta como um monstro no meio das ruas e o Brasil vai ter que ficar assistindo porque os direitos humanos deles querem, sabe, enfrentá-los com pau e pedra, sabe, ou com rosas ou com flores. E eles voltam para a rua para tocar o terror. O que eles falam? Você já viu a fala de Jacques Wagner dizendo que o erro do PT aqui no Brasil foi ter chegado ao poder com as armas deles, ou seja, as armas da democracia, que eles tinham que ter chegado ao poder com as armas deles, ou seja, matando, sabe, tocando o terror. O que é o que eles fizeram lá, porque eles queriam uma ditadura do proletariado, eles não estavam preocupados com ditadura militar no Brasil, coisa nenhuma, eles queriam o poder pelo poder para fazer o que fizeram, os assaltos que fizeram. Agora, vocês já viram alguma palavra de Lula sobre isso, incitando a violência, dos senadores do PT, dos deputados do PT, tudo eles falam pode. Eduardo Bolsonaro, num contexto, citou o AI-5, virou o pano de fundo para que eles criassem uma revolução no Brasil. Ah, me engana que eu gosto, morde aqui para ver se sai leite. Então eu estou chamando sua atenção para que você possa entender esse momento que eles estão preparando para fazer. Vão para a rua com os black blocs, vão botar fogo em tudo, vão tocar fogo em ônibus, vão tocar o terror no Brasil. Aí eu pergunto, vamos tratá-los com flores? Não. A polícia no Brasil tem que cumprir o seu papel. As Forças Armadas têm que cumprir o seu papel. Eu não sei qual é o nome.
se é 2,5, se é 6,12, ou se é 5 por 1, 3 por 4, não sei qual é o número que você vai dar. Agora, o que tem que se fazer é dar segurança à população brasileira, independente do número, independente da numerologia, tem que enfrentar. Com vagabundo tem que ser tempo ruim o tempo inteiro. E se vagabundo vai para a rua para afrontar a nação brasileira, que hoje derruba os seus índices de violência, vagabundo tem que ser enfrentado de frente, com coragem, porque foi isso que nós pegamos para o Brasil. Esse pano de fundo, essa história de Eduardo Bolsonaro, é só conversa fiada. Ah, mamãe me acorde.